Antigamente, para se gerenciar uma empresa, a gente precisava de muito trabalho e força de vontade. Com os tempos mudando, tecnologia e informação, hoje em dia a gente precisa de muito mais. E é por isso que a gente convidou a Priscila Menezes, que é consultora e coach empresarial, para nos explicar um pouco desses novos processos tão necessários nas empresas, né, Priscila? Boa tarde. O que é o planejamento estratégico hoje dentro de uma empresa? Eu sou suspeita para falar do planejamento estratégico porque a minha área, né, é apaixonante. O planejamento estratégico, de uma certa forma, é o rumo que a empresa vai tomar. Então, é uma forma de ver estrategicamente todas as ações, né, todas as estratégias que as empresas vão tomar rumo ao seu sucesso. Então, ela tem várias formas de montar a estratégia. Então, o planejamento estratégico permite a empresa ter um olhar dela hoje, né, identificando quem ela é, através da sua diretriz organizacional. Então, missão, né? Por que a empresa existe? Qual o motivo? Qual o impacto do produto dela na sociedade? Se fala muito hoje em gestão por propósito. Então, é alinhar, né, essa essência da empresa. E a visão, que a gente também identifica dentro do planejamento estratégico, é onde eu quero chegar. Então, eu coloco data, né? A empresa quer se tornar líder no mercado até 2025, por exemplo. Então, tem essas possibilidades. Então, é uma ação planejada. Então, tu faz uma análise de ambiente também, identificando quais são os pontos fortes e fracos da empresa, quais são as ameaças e oportunidades que ela também tem. E baseado nisso, né, pode também fazer uma pesquisa com os clientes para identificar o que eles estão pensando sobre a empresa, e nesse conjunto todo tu vai montando as estratégias para alcançar a visão da empresa. Pela tua experiência, já acompanhando várias empresas aí com planejamento estratégico, o que muda efetivamente para os sócios da empresa ou para os funcionários, para o corpo interno? Eles conseguem visualizar no dia a dia todas essas transformações acontecendo depois, enquanto estão num processo de planejamento? Sim, porque acaba gerando todo esse propósito. A empresa, né, fica engajada no sentido de alcançar essa meta, né, esse estado desejado. No coach a gente trabalha o estado A e o estado B. Então a empresa vai rumo a esse estado desejado, de se tornar líder, de crescer, de ter mais clientes, de se desenvolver. Então o planejamento estratégico permite isso. Eu vou alinhar os meus colaboradores junto com a estratégia da empresa, junto com os clientes, e tu consegue fazer esse crescimento através de resultados, né? Tem bastante diferença, por exemplo, se eu decidir hoje que eu vou fazer um planejamento para minha empresa crescer sozinho, ou eu vou fazer com um profissional. Isso vai fazer uma diferença grande no momento da minha força de vontade, de eu estar realmente empenhada para aquilo, trabalhar em equipe, trabalhar com um profissional de fora para estar olhando dentro da minha empresa? O consultor, né, de uma certa forma, ele é um olhar neutro. Então, é uma pessoa com conhecimento que entra com um olhar neutro. O que às vezes acontece? O gestor, ele teria que fazer o papel de gestor. Mas a gente sabe, na realidade das empresas, né, as pequenas e médias, que tu acaba indo para a execução e muitas vezes tu não tem tempo de pensar além, de ver uma estratégia, de estar analisando o concorrente. Então, esse consultor permite um olhar neutro e fazer com que a empresa saia daquele automático, porque ela está todo dia a dia. Então, às vezes até o próprio gestor, mas eu faço isso há anos e está dando certo. Mas um olhar diferenciado faz sair dessa zona de conforto. Então, é interessante chamar alguém, né, um consultor, para fazer essa parte nesse sentido, porque tu consegue levantar pontos que tu não enxerga, né? Agora, Priscila, é claro que todo um processo como esse, que envolve várias estruturas da empresa, ele também traz as suas dificuldades. O que um gestor ou um dono de empresa tem que estar preparado para enfrentar quando resolve olhar para dentro da sua empresa? Eu acho que a palavra que define é resiliência, né? É saber se adaptar, porque muitas vezes sair da zona de conforto não é um processo fácil, né? Porque mexe. Então, quando no planejamento estratégico tem a parte que a gente faz lá, missão, visão, valores, faz análise de ambiente, normalmente essas partes elas são legais, né, de uma certa forma. Mas quando chega na parte que é na ação, que tu vai ter que mudar processos, mudar formas de gestão, tem aquela resistência, né? Mas é o meu negócio. Mas a gente tem que ter esse olhar. O planejamento estratégico permite isso, trazer o que tem de melhor da empresa, por isso que já faz análise dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, rumo ao que a empresa quer alcançar. Porque as empresas querem resultado, elas querem lucro. E hoje é possível trabalhar estrategicamente pessoas, clientes, empresas, rumo a esse lucro, né? Por isso que se fala muito em gestão de propósito.
Então tem que estar apto, né, para trabalhar com o diferente, para mudar, né, o modelo mental, às vezes, perfil comportamental. Então por isso que o autoconhecimento do coach, falando no coach empresarial, auxilia bastante no planejamento estratégico. Porque além de tu estar pensando na parte estratégica, vamos dizer assim, na parte razão, o coach vem um pouco também com a emoção no sentido de que eu preciso também me autoconhecer, desenvolver minhas habilidades de trabalhar com as pessoas, porque eu vou estar me relacionando sempre, né? O meu colaborador é um cliente interno, assim como o meu cliente externo. Então, o autoconhecimento junto, né, com a estratégia possibilita esse planejamento estratégico. Dentro de toda essa visão, Priscila, hoje a gente está relativamente numa cidade pequena, em expansão, mas sim muito pequena. Então as empresas estão acostumadas a caminhar sozinha, muitas vezes os gestores estão ali trabalhando sozinhos e estão vendo um crescimento da empresa. Qual é a diferença hoje de uma empresa que cresce com o passar do tempo naturalmente sem nenhum processo e uma que vai crescer com os processos todos estruturados como num planejamento estratégico? Dá um diferencial no alcance de resultados. Não que a empresa que não esteja voltada para um planejamento estratégico, ela não vá sobreviver no mercado. Ela sobrevive. Mas o planejamento estratégico dá aquele olhar fora da caixa, né, que permite novos clientes, novos mercados, estar atento às mudanças, às tecnologias, se pode vir um produto substituir o teu ou não, quais são as tendências de mercado. Então, o planejamento estratégico, de uma certa forma, é tu estar preparado para o futuro, né? A gente não tem como prever o futuro, mas a gente pode ir construindo o crescimento da empresa através do planejamento estratégico. Então, daqui 5 anos eu quero ter esse faturamento, eu quero ter esse reconhecimento do mercado, daqui 10, e assim tu vai montando as tuas ações. Posso dizer então que uma empresa que muitas vezes não faz o seu planejamento estratégico de uma forma mais profissional vai chegar lá na frente num determinado crescimento e vai encontrar barreiras para conseguir chegar numa próxima etapa por não ter feito aí o seu planejamento da forma correta. E às vezes pode ser mais doloroso, né? Que nem o Sebrae traz estatísticas, a maioria das pequenas empresas, né, de pequeno e médio porte, elas têm uma taxa de mortalidade de 2 anos. Né? Então as empresas tendem a abrir e em menos de 2 anos já fecharem as portas. Isso se atrela muito à falta de planejamento, porque tu tem uma ideia boa, mas para te ter uma ideia boa, tu tem que colocar ela em ação, tu tem que ter um plano para que essa ideia saia do papel. E às vezes a gente acha que esse plano de o que pensar, né, o pensar às vezes, não tem, desperdiça tempo pensar, né, não está me produzindo nada. Mas o pensar o modelo de negócios, conforme tu vai trabalhar com os clientes, possibilita não chegar em 2 anos e tu vir a entrar para mais uma estatística de mercado. Né? Muito bem, para a gente encerrar então, Priscila, lógico que o assunto aqui é bem extenso, né? Poderíamos ficar falando a tarde toda sobre planejamento, que também para mim é um assunto apaixonante. Eu acho bem bacana, acredito que todos os empresários deveriam olhar em algum momento para isso, mas para a gente encerrar, principais dicas ou primeiros passos que essas pessoas que estão interessadas em fazer o seu negócio andar no eixo precisam visualizar. O que é mais importante nesse começo? Acho que é a essência, né? Começando pela missão. Por que eu tenho a minha empresa? Qual é a essência? Por que ela existe? Qual o impacto do meu produto? Começar a ter esse olhar estratégico, né? E o que eu tenho de diferencial? Qual o meu potencial lá nas forças e fraquezas? Quais são as minhas forças potenciais? O que eu preciso melhorar nos meus pontos fracos? Fazer uma análise do ambiente hoje, né? Quais são as ameaças e oportunidades no momento que a empresa se encontra hoje e ter esse olhar diferenciado. O que também é interessante, né, Chay? A gente tem uma ilusão, às vezes, que só empresas de grande porte contratam consultoria. Uma empresa, dependendo do porte, se ela tem 1, 2 ou 100 funcionários, ela tem uma estrutura de funcionamento. Então, ela tem cliente, ela tem o marketing, ela tem finanças, ela precisa ter uma estrutura organizacional para sobreviver no mercado. Então, a consultoria permite isso. Hoje, né, com todos esses acessos, não precisa ter aquela mentalidade de que só empresas grandes contratam treinamento, contratam consultoria. Não. Qualquer empresa grande um dia começou pequena. Verdade, muitas vezes. Isso que o planejamento estratégico possibilita. Né? A gente é um excelente profissional naquela nossa área, mas nem sempre um bom gestor, né, Priscila? É importante frisar que ter acompanhamento de um profissional, como a Priscila vem fazendo aqui no Tela 20 já, e a gente está tendo um retorno muito significativo, até quero agradecer porque está bem bacana esse trabalho. A gente aconselha aos gestores e empresários que estiverem dispostos a fazer os seus negócios decolarem, contratarem também, contarem com a ajuda desse profissional.